will stand. Bom dia, na paz do Senhor. Iniciamos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Amém. Peço licença para adentrar na tua casa mais uma vez. Vamos estar orando e levando a Deus uma oração neste momento. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre-me o teu querer e a tua vontade, Pai. A palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor. Pai, que essa palavra venha, Pai, penetrar nos corações como uma espada de dois gumes que divide entre a alma e o espírito. Senhor, meu Deus, traz a tua palavra revelada aos nossos corações. Tira a venda dos olhos, Senhor, dá discernimento espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória, a tua presença, através da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te louvamos. Amém? E hoje nós vamos estar dando continuidade, então, no livro de João, no Evangelho de João, e hoje nós vamos para o capítulo 2, tá? Ali as bodas em Caná, a água feita em vinho. Amém? Pega a sua Bíblia e vamos estar acompanhando aí, então, as bodas em Caná, a água feita em vinho. Capítulo 2 de João. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho? Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada um cabia 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais na Galileia, nesses sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Aleluia. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Amém. Então o milagre da água transformada em vinho foi o primeiro milagre ao qual o Senhor Jesus operou. Amém. Lá no versículo 10 diz assim: Todo homem põe primeiro o vinho bom. Amém? Então o vinho bom, de conformidade com vários escritores antigos, o vinho bom era o vinho mais doce. Vinho esse que podia ser bebido livremente e em grande quantidade sem causar danos, ou seja, sem causar embriaguez. Tá? O vinho cujo conteúdo de açúcar não fora destruído através da fermentação. Tá? A palavra vinho, no hebraico, é oinos, tá? Só que a palavra oinos, ela significa tanto o suco de uva, que é o vinho não fermentado, como o vinho fermentado. Então, não tem diferenciação como no nosso português, que nós chamamos de suco, que é o suco de uva não fermentado, e o vinho, que é o suco de uva fermentado, que é alcoólico, Para nós existe essa diferenciação, para eles não existia, tá? A palavra oinos é o mesmo para ambos, tanto o vinho fermentado como o não fermentado. Mas aqui está querendo dizer que o vinho bom era o vinho que tinha um conteúdo maior de açúcar e ele, não era fermentado, tá? Então o vinho inferior era aquele que fora diluído com água, tá? Então o vinho misturado ou integral. Os dados históricos sobre o preparo e uso do vinho pelos judeus e por outras nações no mundo bíblico mostram que o vinho era frequentemente não fermentado, tá? E em geral misturado com água, tá? Então diz aqui que o vinho inferior era aquele que fora diluído com água. Então a diluição na água deixava o vinho inferior.
né? Mas os estudos se referem que esse vinho, a grande maioria, ele não era fermentado, né? Jesus ele não iria operar um milagre produzindo um vinho fermentado onde causava embriaguez nas pessoas, não é? Então, Deus ele é soberano em todas as coisas. Então, esse foi o grande milagre que o Senhor Jesus, né, operou. Um escritor romano chamado Plínio, ele afirma expressamente que o vinho bom, chamado sapa, não era fermentado. Sapa era o suco de uva fervido, até diminuir 1/3 do seu volume, a fim de aumentar seu sabor doce. Ele escreve no outro texto que os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência é removida através do coador. Tá? Plutarco e Horácio também sugerem que o melhor vinho era o do tipo inofensivo. Tá? Então, os documentos rabínicos afirmam que alguns rabinos recomendavam o vinho fervido. O Mishnah dos judeus diz: o rabino Yehuda permite o vinho fervido como oferta alçada para a fervura ou melhorar. Então, é notável que o adjetivo grego traduzido bom, né, não seja ágatos, mas kalos, que significa moralmente excelente ou apropriado. Amém? Lá também no versículo 10 diz assim: bebido bem. A expressão bebido bem provém da palavra grega metusko, que tem 2 significados: estar ou ficar bêbado e estar farto ou satisfeito, sem referência à embriaguez. Então aqui devemos entender metusko como o segundo desses 2 significados. Seja como for traduzido esse texto, ele não pode ser usado em defesa da tese de que nessa festa de casamento foi bebido vinho fermentado. Nesse texto, o mestre Sala simplesmente cita um princípio geral, próprio de qualquer festa de casamento, sem considerar o tipo de bebida que foi então servido. Não devemos de modo algum dar a entender que Jesus participou de uma festa de bebedeiras, e nem que ele contribuiu para isso. Amém? Eu vou estar dando um estudo mais aprofundado no domingo, tá? A respeito do vinho nos tempos do Novo Testamento. E aí eu vou aprofundar mais sobre como o vinho era produzido nesta época em que Jesus operou o milagre. Amém? Mas pelos estudos, né? Esse vinho que Jesus, né? Essa água, esse milagre da água transformada em vinho, esse vinho ele era o suco da uva, ou seja, o vinho não fermentado. Amém? Então esse foi o primeiro milagre a qual o Senhor Jesus operou. E ali no versículo 11 diz: Jesus principiou assim, e os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Aleluia! E os seus discípulos creram nele. Então, as pessoas que estavam ali junto dele, que viram que foi colocado água e depois se tornou em vinho, foram essas pessoas que vivenciaram o primeiro milagre a qual o Senhor Jesus operou neste dia. Amém? Em Caná da Galileia. Esse foi o primeiro milagre a qual o Senhor Jesus manifestou a sua glória. E as pessoas que estavam ali, que testemunharam, como foi o caso dos seus discípulos, eles creram nele. Não que eles não tivessem crido já, quando eles começaram a seguir Jesus, eles já creram. Mas esse é o primeiro milagre em que eles presenciaram, em que eles testemunharam, o primeiro milagre que o Senhor Jesus operou, que foi a água transformada em vinho. O vinho bom, o vinho não fermentado, o vinho que não causa embriaguez. Amém? O vinho mais doce. Glória a Deus por isso. Assim é o nosso Jesus. Tudo que ele faz é bênção. Tudo que ele tem para nós é sempre o melhor. Então Jesus ele produziu o melhor vinho. O milagre que ele operou foi do melhor vinho, que é o que o Senhor Jesus ele tem para as nossas vidas, né? Que é o melhor vinho, que é o vinho mais doce. Amém? E esse foi o primeiro grande milagre que o Senhor Jesus operou, né? No início do seu ministério. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Então, no domingo eu venho trazendo um estudo mais aprofundado sobre o vinho nos tempos do Novo Testamento. Amém. Fiquem com Deus. Tenham um dia grandemente abençoado. Lembre-se que você é especial para Deus. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus
à luz da palavra. Glória a Deus.